falaria não teria legitimidade nenhuma. Por isso que nós dizemos que eleições para o executivo são eleições majoritárias. O que faz a eleição do legislativo é a porcentagem, é a fração. O que faz a eleição do executivo, 50% mais um, se a gente chegar até o segundo turno das eleições. Porque eu preciso a aprovação, eu preciso o aval, eu preciso a delegação de poder de pelo menos a maioria da sociedade para poder tomar uma decisão. Ah, mas aí então a sociedade não pode mais respirar? Claro que ela pode respirar, porque a outra metade do poder está no legislativo. Se eu não respiro por uma ponta, eu respiro pela outra. E mesmo assim, se a gente deixasse as sociedades decidirem, quer seja de maneira representativa, quer seja de maneira majoritária, as suas realidades, então é possível o genocídio? É possível o totalitarismo? É possível o nazismo? É possível que as sociedades errem a mão no momento de raiva, no momento de tensão? As pessoas podem votar erradas, não podem? Elas podem votar pela comoção, por isso que a gente tem muito problema, estou falando com toda honestidade, a gente tem muito problema em trabalhar com plebiscitos quando as questões são muito tensas e envolvem muito a emotividade ao lado pessoal dos indivíduos, né? Então, se é assim, se eu tenho dois processos eleitorais que revelam tensões diferentes, porque a maioria nunca é a totalidade, então quem é que vai representar a totalidade? Porque ainda é parte, ainda é majoritário, mas eu não estou falando totalidade. Quem representa a totalidade? O judiciário. Porque o judiciário, de alguma maneira, não se representa a si mesmo. O que o judiciário representa? Aquilo que é a base das sociedades modernas, que nós chamamos Constituição. Então, na verdade, nós não temos dois níveis. A primeira leitura é essa, né? Vamos olhar qual é a anatomia da relação política nas sociedades modernas. Sociedade-Estado. Não é bem assim. Porque sociedade é uma miríade de gente, de pessoas diferentes, com características e valores muito diferentes, interesses e demandas. Ah, então tá bom. Então, de um lado tem essa sociedade que é complexa, do outro tem o Estado. Não, porque o Estado não é um, o Estado são quatro. O Estado é o legislativo, que é uma forma de representação. Ele tem que ser plural por princípio. Tem o executivo, cuja forma de representação é ser a maioria por princípio. E o judiciário, que é salvaguarda do interesse geral da nação, que está expresso aonde? Na Constituição. Aí a gente fica com um desenho muito interessante, né? Porque se a gente quiser, isso para vocês verem, que quando nós falamos representação política no mundo moderno, se a gente olha a engenharia política do Brasil hoje, isso aqui é um mimo de sofisticação. Essa é uma máquina muito bem estruturada de funcionamento. Se ela funciona corretamente ou não, depende daquilo que nós fazemos com ela, mas a máquina está lá para ser corretamente utilizada, tá? Aí esse desenho, vocês percebem que ele é muito complexo, né? Porque ele vai dando escoamento para tudo. Nós chamamos Estado moderno de direito, Estado democrático, isso aqui chama-se freios e contrapesos. Que significa, eu pego o poder, centralizo, mas ao mesmo tempo eu vou cortando o poder em tantos pedacinhos para que a tirania não possa se estabelecer. Porque senão o Estado que concentra o poder da sociedade também poderia se voltar contra ele. O que objetiva todo esse desenho? A ideia de controle. Controles, na teoria, nós chamamos isso de controles democráticos, de controles institucionais. Controles do quê? Dos indivíduos sobre o aparato de Estado. Tem uma tese que eu gosto muito na literatura, que vai aparecer no século XIX em diante, que é a seguinte coisa assim: se os homens fossem anjos, eles não precisariam de governo, né? Porque os anjos não erram. Os homens são imperfeitos, por isso eles precisam de governo. Agora, deem um aparelho de Estado, deem um aparato estatal na mão de um homem que não é anjo também. Você precisa de algum mecanismo de controle social sobre essa figura, tá? Este é o primeiro movimento da aula. Aqui vocês acham que tem algum problema? O que eu estou querendo dizer para vocês? Que eu quero acentuar aqui, tudo na política moderna é representação. E, senhores, o poder está na nossa mão. A gente não usa porque não quer. A gente usa mal, usa pouco, está aprendendo a usar mais. Mas o poder, toda a engenharia desse Estado pode ser
literalmente controlada por nós, né? E a ideia de que essa representação não é única, ela tem canais de escoamento muito diferentes. Vocês vão ver que agora a ideia do conselho vai aparecer sobre outra ótica, porque o conselho vai resolver um problema que essa engenharia não tinha resolvido ainda. Vocês acham que tem algum problema aqui? Tem que lembrar que no caso brasileiro, né? No caso brasileiro, todas essas instâncias ainda são atravessadas pelo quê? São atravessadas pela ideia de poder municipal, poder estadual e poder federal, né? Então, ainda fico com o desenho muito mais completo, que é isso que nós chamamos de entidades subnacionais. Isso aqui é o desenho do governo federal. Se a gente fosse olhar em cada município, esse desenho se replicaria, né? Mas a função é exatamente a mesma. Aqui alguma dúvida? Senão eu vou entrar nos problemas, que isso aqui é perfeito, mas mesmo assim ainda não é perfeito. Isso é o máximo de perfeição que a gente conseguiu, mas ainda sobra nessa brincadeira. Posso continuar? Então eu vou apagar a louça que eu vou fazer mais um boneco de neve para a gente entender essa situação. Começando o segundo módulo. Se a gente levar, então, em consideração que a relação moderna é essa aqui. De um lado, sociedade civil, do outro lado, Estado. Nós sabemos que toda a relação de poder sobe com a noção de soberania. São os indivíduos que escolhem a sociedade e as normas da sociedade onde eles vivem. Por outro lado, alguma coisa tem que descer para controlar os indivíduos segundo as regras que eles mesmos definiram, não é isso aí? Então, de um lado, o poder dos indivíduos sobe a partir do quê? Do processo eleitoral. E do outro lado, as decisões coletivas se tornam realidade a partir do processo legal. É a partir das leis que orientam o conjunto da sociedade. São as normas, os papéis e tal. É só a questão legal que o Estado, né, que esse poder que vem daqui para cá, de que forma? No processo de escolha eleitoral. Que, curiosamente, é organizado por quem? Pelos partidos políticos. Vocês já repararam que no Brasil não se vota em pessoas? Não que a gente não escolha as pessoas para votar. A gente escolhe, acho que até demais pessoas para votar, né? Pelo tipo de pessoa, o que ela representa, se ela é mais dinâmica, mais simpática, menos simpática, né? Se ela tem mais sex appeal, menos sex appeal. Não é essa a questão, mas nós não temos possibilidade de votar em pessoas, nós votamos em partidos. Por isso, um pedaço da vida política, da vida social brasileira, ela, de alguma maneira, ela tem sido um pouco subalternizada, porque as pessoas dão pouco valor para aquilo que os partidos representam. Os partidos são os sujeitos da política. Claro que os partidos são construídos pelos grupos de indivíduos que querem chegar ao poder. Claro que os partidos são obrigados a dar respostas à sociedade, mas os partidos têm grau de autonomia que a gente deveria levar mais em consideração. A gente deveria participar mais da vida partidária, porque se vocês algum dia quiserem fazer valer o direito republicano de eleger e ser eleito, que é um direito que todos nós temos, vocês só poderão fazê-lo pela via partidária. E nós sempre achamos que o partido está lá fora, né? Ou a maioria da sociedade sempre acha que o partido está lá fora, que não pertence à nossa realidade. Ele está na nossa realidade, é que a gente não costuma enxergar, né? Então, os partidos são essas correias de transmissão das demandas da sociedade na luta pelo controle do Estado. Para que controlar o Estado? Porque é o Estado que, de alguma forma, devolve as normas sociais. Então, por exemplo, como é que a gente chamaria que nas sociedades hoje nós temos o problema da disputa do controle do Estado? Não é o controle do aparelho, é o controle das funções do Estado. O que se disputa na função do Estado? Se disputa o marco legal. Não é importante ter leis? Leis de proteção aos idosos, leis de proteção às mulheres, leis de proteção aos negros, leis de proteção ambiental, leis de proteção X, Y, Z. Vocês não estão o tempo inteiro fazendo uma luta política. Onde a luta política da sociedade termina? Na configuração do primeiro movimento, que é o marco legal. A sociedade luta pelo direito. E o direito se traveste o quê? Em normas sociais que são entendidas
como aquilo que a gente colocou aqui em cima, como a Constituição ou seus derivativos. Então não adianta só a gente exercer uma atividade, a gente quer ter essa atividade reconhecida, né? Mas por outro lado, o que é que os indivíduos disputam? Então eles disputam leis, marco legal, por isso lei contra a discriminação, contra racismo, contra a discriminação, lei de proteção a isso, aquilo, tá. E o que mais a gente disputa? Que eu acho que é o que vocês, no final das contas, mais fazem. Como é que a gente disputa o controle do Estado? O que o Estado é? O Estado é, de um lado, um grande aparato legal e do outro lado, uma grande caixa forte do tio Patinhas, né? Porque vai para dentro do aparelho do Estado todos os recursos que a coletividade paga na forma de imposto para viver coletivamente melhor. O imposto não é uma penalidade. O imposto é uma contribuição que os indivíduos fazem para conseguir consertar melhor, organizar melhor a vida coletiva da sociedade, né? Então, se de um lado, o que o Estado é? Produtor de normas sociais. Então, a sociedade, conforme vai mudando, ela está o tempo inteiro disputando mudança na norma social. Porque não adianta nada vocês terem consciência ecológica se não tiver um aparato legal, uma lei que organize essa consciência ecológica e diga pode ou não pode danificar o meio ambiente, pode ou não pode poluir o meio ambiente. Então não tem jeito, a vida da gente está toda regulada pela questão do marco legal. Mas o que mais que as pessoas disputam e disputam ferozmente em termos políticos? Políticas públicas. De um lado são as leis, do outro lado são políticas públicas. É só pensar a questão da transformação do direito, da educação num direito, né? Então, primeiro você vai lá e diz, ele é um direito, tá onde? Prefixado na Constituição. Não adianta nada se ele tiver prefixado na Constituição e não tiver din-din do outro lado para fazer o processo ser operado, né? Então, eu não preciso só do marco legal, eu preciso também de políticas públicas que venham resolvendo o conjunto das demandas da sociedade. E lutar por política pública é uma coisa não só legítima, como altamente republicana. Por quê? Porque o dinheiro do Estado não é do Estado. O dinheiro do Estado é público por excelência. Então eu acho engraçado, só para dar um exemplo para vocês, eu estudo muito ações afirmativas no ensino superior. Então a gente sabe aí que nos últimos 10 anos, hoje já são 81% das universidades públicas brasileiras, federais, municipais, né, que implementaram reserva de vaga ou cotas. Que é para a ideia de que você tinha um modelo de educação superior muito exclusivista, agora ele está adquirindo essa faceta inclusivista, ela está trazendo para dentro da universidade setores sociais antes apartado desse processo, o que é um crime, né? Porque no final das contas, eu sou professora universitária federal, aqui nós estamos numa universidade estadual, quem paga o meu salário é a população. E, curiosamente, a população que paga o meu salário é excluída da benesse de um serviço público, que é pago com recursos gerais da população. Então, eu brinco muito nos lugares que eu tenho ido, que todo mundo tem falado assim, nossa, mas isso é uma revolução, isso é uma coisa... Eu falei, gente, isso é o básico, porque é tornar público aquilo que é público. O dinheiro do Estado não é do Estado. É operado, né, por pessoas que estão no comando da máquina, mas em última instância produzido com os recursos da sociedade que tem que ser devolvidos para a sociedade. De que maneira a gente disputa esse controle republicano? Leis e políticas públicas, tá? Aí eu vou comentar com vocês uma outra coisa. Sabemos então que na engenharia institucional é levado em consideração o problema da pluralidade. Mas não se leva, no desenho mais formal da engenharia institucional, não se levou em consideração uma outra coisa, que o Estado não é neutro. Por que o Estado não é